Oi, gente, tudo bem? Foi tranquilo, né? O módulo 5 para vocês. A gente já tinha começado em sala, então vamos à correção desse módulo, beleza? Eu vou deixar para vocês exercícios como documento lá na plataforma, tranquilo? Então se liguem aqui e o exercício vai ser de revisão. Gente, eu tô com o meu tablet para que eu possa ler as questões e a gente possa corrigir, tá? A primeira questão eu vou botar a fotinho aí para vocês. Questão 2. Classifique cada afirmação em verdadeira ou falsa. No caso das afirmações falsas, apresente um contra-exemplo. Eu estou fazendo a página 459, beleza? O que é um contra-exemplo? É um exemplo que mostra que ela é o porquê dela ser falsa. Tranquilo? A letra A fala: todo número natural é racional. E isso é verdade. A gente viu que todo número natural ele tem como ser escrito em forma de fração. Se ele tem como ser escrito em forma de fração, então essa alternativa ela é verdadeira, beleza? A letra B fala: todo número racional é natural. Isso é falso. Todo número natural ele é racional, mas não quer dizer que todo número racional seja natural. Um exemplo disso é o -2. Menos 2 ele é racional? Sim, porque tem como ser escrito em forma de fração. Mas ele não é natural, porque é natural só os números positivos e o zero. Tranquilo? Letra C. Todo número inteiro é um número racional? Essa alternativa ela é verdadeira. Lembrem-se que os números racionais são todos os naturais, todos os inteiros também. Tranquilo? Letra D. Todo número racional é um número inteiro? Não, o contrário já não é verdade. Um exemplo, 0,5, 0,7, 3 meios. Nenhum desses números que eu citei agora, eles são inteiros, embora eles sejam racionais, tudo bem? Letra E. Todo número natural é um número inteiro. Alternativa verdadeira também. Todo número natural é inteiro. O conjunto dos números naturais é um subconjunto dos números inteiros. Letra F. Todo número inteiro é um número natural. Falso, porque os naturais, como eu acabei de falar, é o zero e os positivos. Se eu pegar, por exemplo, -1, ele é inteiro, mas não é natural. Tranquilo? Beleza. A questão 3 pede para que vocês organizem os números que foram dados na reta numérica. Letra A, localize na reta numérica. Uma dica que eu dou é passar todos os números para decimal. Como que você faz isso? Bom, o A é -1,5, então não tem o que fazer, guarda essa informação. O B é -2/3. Para eu passar para decimal, basta eu dividir. Então eu pego 2 e divido para 3. Quando eu faço essa divisão, dá -0,6, 6, 6, 6. É uma dízima periódica simples, beleza? O C já foi dado em decimal, tranquilo, não tem que fazer nada. O D era 8/5. Quando a gente divide 8 por 5, dá 1,6, um decimal exato. E o E era 0,25. Aí ele pede para que a gente localize na reta numérica. Localizar é colocar na reta numérica. Então a gente faz a reta 0, sempre, né? O divisor lá de águas, o elemento neutro. Para a direita, os números positivos, para a esquerda, os números negativos. O A é -1,5. -1,5 é o número que está entre -1 e -2. Então aqui, ó, -1, -2, o A aqui no meio, beleza? O B, a gente fez a divisão e viu que deu -0,666. Se deu menos, ele tem que estar à esquerda. 0,666 é um número maior que 0 e menor que 1. Então, ele está aqui, ó, entre 0 e -1, desculpa. Está entre 0 e -1, tranquilo? O C é 0,75. 0,75 é o número entre 0 e 1 mais próximo do 1. Então, tá aqui, ó, o C aqui, ó. O D é 1,6. 1,6 é um número entre 1 e 2. 0,25, que é um número maior que 0, menor que 1 e menor do que 0,75. Então, ele tem que ficar antes do C. Beleza? Letra B, ele pede um módulo desses números. O módulo é sempre um número positivo. Lembrem-se que o módulo é a distância do número até a origem. Então, o módulo do A, o A era quanto? -1,5. Então, o módulo de -1,5 é 1,5. O B era -2/3. Então, o módulo do B é 2/3. O C era 0,75. Então, o módulo de 0,75 é 0,75.
O D é 1,6, então o módulo de 1,6 continua sendo 1,6. 8/5, no caso, na forma fracionária. O E é 0,25, então continua sendo 0,25, beleza? Aí na letra C, ele fala o seguinte: escreva os números em ordem crescente. Eu não coloquei os números porque ia ficar muito grande e não ia caber no meu espaço. Mas aí, já colocando as letras, você lembra que a A equivale a menos 1,5, B equivale a menos 2/3, então vocês já sabem a ordem, beleza? Ordem crescente é do menor para o maior. O menor número que tem é o menos 1,5, que é representado pela letra A. Depois, menos 2/3, que é o B. Depois, 0,25, que é o E. Depois, 0,75, que é o C. E 8/5 é o último, é o maior número entre eles. Tranquilo? Questão 4, ele pede o oposto. O que é o oposto, né? O simétrico. Então, a gente só troca o sinal. Então, qual é o oposto de 2,4? O oposto de 2,4 é menos 2,4. Qual é o oposto de menos 5/6? Mais 5/6. Qual é o oposto de menos 1,7? Mais 1,7. Qual é o oposto de 7/10? Menos 7/10. Qual é o oposto de menos 3,14? Mais 3,14. Tranquilo, gente? Acho que aqui não tem nenhuma dúvida não, né? Deu para entender tranquilão. Na 5, ele pede para que a gente passe para forma fracionária. E aí ele deu 0,9. Um único número após a vírgula, décimos. Então, 9 décimos. Aqui na letra B, ele deu 1,27. 1,27 é 1 inteiro e 27 centésimos, ou 127 centésimos. Então, 127 sobre 7. Ele dá 5,621. Então, 5 inteiros, 621 milésimos, ou 5.621 milésimos. Se eu tenho 3 algarismos após a vírgula, eu coloco 3 zeros no denominador, seguido do 1, beleza? Letra D, ele deu 63%, 63 por 100, tá aqui, ó. Letra E, ele deu 8%, 8 por 100. Simplificando isso daqui por 4, dá 2,25. Letra F, 137%, então 137 por 100. Beleza? Questão 6, ele pede para que a gente passe para a forma decimal. Como que a gente faz isso? A gente divide. Então, 53% é a mesma coisa que 53 por 100. E aí, 53 dividido para 100 é 0,53. 7 centésimos, então 0,07. 142 centésimos, 1,42. 9 meios, eu vou pegar 9 e vou dividir para 2. 9 dividido para 2 dá 4,5. 9 quartos, 9 dividido para 4 dá 2,25. E 9 vinteavos, 9 dividido para 20 dá 0,45. Beleza? Página 460, ele pede para que a gente passe para porcentagem. Se tiver em forma fracionária, eu aconselho a dividir, passar para decimal e multiplicar por 100. Então, ó, 3 dividido para 10 dá 0,3 vezes 10 vezes 100, 30. Tranquilo? 3 dividido para 10, 0,3 vezes 100, 30. Beleza, gente? Deu para entender o raciocínio, né? Então, a mesma coisa, 3 dividido para 5 dá 0,6 vezes 100, 60%. 300 dividido para 400 dá 0,75 vezes 100, 75%. 0,73 já está em decimal, então é só multiplicar por 100. 0,73 vezes 100, 73%. 0,4 vezes 100, 40%. 0,07 vezes 8 pede para que a gente classifique em decimal exato ou dízima periódica. Para que a gente faça isso, a gente precisa dividir. Então, 2 dividido para 5 dá 0,4. Isso daqui é um decimal exato, beleza? Letra B, 7 nonos.
7 dividido para 9 vai dar 0,7777777. Se não tem fim, né? Isso é uma dízima periódica. E lembrando que a repetição vem logo depois da vírgula, ela é simples. E o número que se repete, ele é chamado de período. Então, nesse caso, o período é o 7, beleza? Letra C, 5/6. Fazendo essa divisão vai dar 0,83333. É uma dízima periódica, mas nesse caso é composta, porque a repetição, o número que se repete, ele não está logo depois da vírgula. O 8 está à frente dele. Então, isso aqui é definido como uma dízima periódica composta. Esse número aqui, que vem à frente da repetição, ele é chamado de anteperíodo. E o número que se repete é o período. Tranquilo? Letra D, 13 dividido para 4 dá 3,25, decimal exato. Letra E, 5 nonos é 0,55555, dízima periódica simples e o período é o 5. Tranquilo? Aplicando o conhecimento número 1. Ele fala lá que tem 3 modais, metrô, trem e ônibus. E pergunta qual é o mais utilizado. Gente, como ele está falando de um total de 600 mil habitantes, como não houve variação, é sempre em cima do mesmo valor, então só interessa saber a vocês qual a porcentagem é maior. Então eu acho que um jeito, né, de fazer essa questão, um jeito fácil, que, na minha opinião, é transformar os 3 valores fornecidos em porcentagem. Tia Tainá, eu calculei quanto que era 1/5 de 600 mil, calculei quanto que era 35% de 600 mil, calculei quanto que era 9/20 de 600 mil e vi qual era maior, sem problema nenhum. Eu tô dizendo que eu acho mais tranquilo passar para porcentagem e ver quem é o maior. Como que eu transformo em porcentagem mesmo? Eu divido, né? 1 dividido para 5 dá 0,2. 0,2 vezes 100 dá 20%. O trem já tinha sido dado em porcentagem. O ônibus, ele falou que eram 9/20. 9 dividido para 20 dá 0,45. Vezes 100, 45%. Portanto, o transporte mais utilizado é o ônibus, porque ele tem a maior porcentagem. Então, ônibus. Beleza? A questão 2, ela é super parecida, né? Só que ele fala de votos de André, Bianca e Carlos. André teve 25%, Bianca teve 2/5. Passa isso para porcentagem. 2 dividido para 5 dá 0,4. 0,4 vezes 100 são 40%. Então, ela teve 40% dos votos. E o Carlos teve 0,35 segundo a questão. 0,35 é 35%, porque é só multiplicar por 100. Então, a maior porcentagem quem teve foi a Bianca, beleza? A questão 3 é uma questão do OBMAP. E ele fala o seguinte, você tem aí, né, de 5 a 8, você é uma reta numérica, está indo de 5 a 8 e ele quer saber quanto que vale o B. Quanto que vale, quem mede 6, né? Quem mede 6 centímetros aqui. Já falei para vocês agora que a resposta é o B, mas vamos falar por que essa resposta é o B. Gente, se vocês repararem, de 5 para chegar a 8, eu tenho 3 unidades, beleza? De 5 para chegar a 8, 3. Tranquilo? Só que essas 3 unidades, elas estão divididas aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Então, eu tenho que pegar esses 3, que é de 5 que falta de 5 para chegar a 8, e dividir por 6. Então, 3 dividido para 6, né, não dá, bota 0, e o 0 aqui. 30 dividido para 6, 5. E não sobra nada. Então, tá indo de meio em meio. Então, olha só. Se aqui vale 5, aqui vale 5,5. 5,5, 6. 6, 6,5. 6,5, 7. 7, 7,5. 7,5, 8. Então, quem vale 6? O B. Tranquilo? Página 461, ele fala o seguinte. Cristiano carregou totalmente a bateria do seu tablet. Após usá-lo durante 3 horas na leitura de um livro, verificou que o marcador da carga da bateria indicava um valor de 85%. Se a bateria continuar seu consumo da mesma maneira, qual será o tempo total de duração da bateria desse tablet? Então, quer dizer o seguinte, após 3 horas dele utilizando o tablet, vocês ainda tinham 85% de bateria. Isso significa dizer que, com 3 horas de duração, ele gastou
15% de bateria. Já tem lá por que 15? Gente, porque 100% é o total. Se eu ainda tenho 85, 100 menos 85, 15. Então, 15% é quanto ele gastou, beleza? Então, 3 horas corresponde a 15%. Pô, se 3 horas corresponde a 15%, quer dizer que cada hora eu gasto 5%. Beleza? Vocês entenderam o raciocínio? Se em 3 horas eu gastei 15, quer dizer que por hora eu gasto 5. Beleza? Já tá indo, ainda não entendi. Se eu dividir isso aqui por 3, eu acho 1. 15 dividido para 3, 5. Então, a cada hora, 5% de bateria é consumida. Beleza? Só que eu quero 100%, porque ele pergunta quanto tempo vai durar. E aí você tem que pensar, poxa, 5% para chegar a 100 eu multiplico por 20. Então, 1 vezes 20, 20. Significa que dura 20 horas. Você queria um tablet desse, né? Eu também. O meu acaba rápido. Então, a questão 5 da página 461 fala o seguinte. Ricardo e seus amigos compraram um garrafão de água. Se eles beberam 4 litros da água e ainda sobrou 1/3 da capacidade do garrafão, quantos litros de água cabem no garrafão? Gente, eles compraram um garrafão, eles dividiram esse garrafão em 3 partes iguais. Ele disse no problema que eles beberam 4 litros de água e sobrou 1/3. Gente, se sobrou uma parte de 3, quer dizer que as outras 2 foram consumidas. Então, eu tenho que pegar 4 e dividir aqui em 2 partes. Só que 4 dividido para 2 dá 2 litros para cada um. Então, 2 litros aqui, 2 litros aqui e aqui só pode ser 2 litros, porque divisão em partes iguais. Então, 2, 4, 6. Tem 6 litros no garrafão. Beleza? Questão 6 é uma questão do BMAP. Pedrinho colocou um copo de suco em uma jarra e em seguida acrescentou 4 copos de água. Depois decidiu acrescentar mais água até dobrar o volume que havia na jarra. Ao final, qual é o percentual de suco na jarra? Gente, então eu botei aqui, suco, água, copo. Ele colocou 1 copo de suco mais 4 copos de água, gerando um total de 5 copos na jarra. Beleza? Ele disse que ele vai colocar mais água, ele vai acrescentar mais água. Isso significa que ele manteve a quantidade de suco. Então, ficou 1 copo de suco. Só que ele falou que vai acrescentar mais água até o volume dobrar. Gente, se eu tinha 5 copos no total, para eu dobrar, eu preciso ter 10, beleza? Se eu mantive 1 copo de suco, quantos copos de água eu preciso adicionar para eu ter 10 copos no total? Isso mesmo, 9. Só que ele não perguntou isso, ele perguntou qual é a porcentagem de suco na jarra. Olha, eu não vou ter 1 copo de suco no total de 10 copos da jarra? Então, a fração que representa isso é 1/10, beleza? 1 de 10. Então, a fração que representa isso é o quê? 1/10. Tranquilo? Eu tenho que passar isso para porcentagem. Como é que eu passo isso para porcentagem? Eu divido e multiplico por 100. Então, dá um total de 10%. Tem 10% de suco na jarra. Eu sei, vai ficar aguado. Eu também concordo. Desenvolvendo habilidades. Número 1, letra B. Número 2, letra C. Número 3, letra C. Número 4, letra D. Se tiverem dúvidas, encontrem-se comigo na plataforma amanhã, a 1h da tarde. Beleza? Beijos! Se vocês tiverem dúvida, encontrem-se comigo logo após assistir esse vídeo, tá bom? Vou estar disponível a partir de